E como já dizia o sábio filósofo Hugo de São Vítor, o conhecimento, maculado por uma vida impúdica, não é objeto de louvores. Ou, em palavras mais simples, não adianta nada você ser inteligente se você não for virtuoso. Eu sou o Victor Riva e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico e hoje nós vamos falar dele, Hugo de São Vítor. Especialmente deste livro aqui, Didascalicon, que é basicamente a obra de pedagogia mais importante da história humana. E Hugo de São Vítor é simplesmente o maior pedagogo que já pisou neste planeta. E vamos lá, nessa lista de livros que eu estou trazendo aqui para vocês, que seriam os livros mais importantes para um estudioso sério de filosofia estudar e ler, esse está no topo deles, um dos primeiros livros que você deveria ler em ordem aí de importância, tá? E por que eu coloco esse livro do Hugo de São Vítor tão lá no topo na lista de prioridades dos livros que todo estudioso de filosofia sério deveria ler primeiro, antes dos outros? Porque ele vai colocar você no caminho certo. Assim como o Mortimer Adler, no livro Como Ler Livros, vai ensinar para você as técnicas de leitura, esse livro aqui vai te ensinar as virtudes que você precisa saber, que você precisa praticar para ser um bom estudioso, não somente as técnicas, mas aquilo que se espera em termos de disciplina moral de um estudioso sério. Se eu fosse colocar aqui os autores mais importantes dentro de pedagogia para começar uma vida de estudo séria, um deles eu já falei é o Mortimer Adler, para aprender essas técnicas de leitura, o mais importante deles seria o Hugo de São Vítor, para você aprender justamente esse exercício da virtude. Porque ser um bom intelectual não vale nada se você não for uma boa pessoa moralmente falando. E para isso, a gente precisa reentender o que é a educação como um todo. E isso é uma obra difícil, né? Uma empreitada difícil de fazer nos dias de hoje. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é educação de fato. Já tem vídeo meu aqui no YouTube explicando o que é educação, mas a gente precisa entender que a educação ela é a formação integral do ser humano, da pessoa humana. Então a gente vai incluir todas as dimensões do ser humano aqui e a gente não pode excluir nada. E infelizmente hoje as nossas escolas estão excluindo as duas partes mais importantes da formação humana, que são a formação religiosa e a formação moral. Ou seja, as escolas estão somente preocupadas na sua formação intelectual, ou seja, em ensinar você a ler, escrever e fazer conta e saber um pouquinho ali de ciências, história. Isso é importantíssimo, não levem a mal, mas está num terceiro grau de importância, porque o mais importante e nuclear, central, para uma formação de uma boa pessoa como um todo, é a formação religiosa e depois a formação moral. Isso não sou eu, né? Não sou eu que digo, mas isso é dito pelo padre Leonel Franca no livro dele, que é A Formação da Personalidade, que é mais um dos livros que eu adoraria colocar aqui. Se eu pudesse colocar um 2 em 1 nesse vídeo, seria A Formação da Personalidade, do padre Leonel Franca, e o Didascalicon do Hugo de São Vítor. Os dois se completam muito bem. O padre Leonel Franca, no entanto, ele é muito posterior ao Hugo de São Vítor. O Hugo de São Vítor é um pedagogo medieval, né? Então, ele traz esses ensinamentos de muito antes da gente ter esse sistema educacional moderno. O padre Leonel Franca é bem mais contemporâneo aí da gente. E o padre Leonel Franca, nesse livro dele, da formação da personalidade, ele desenha ali, eu vou tentar colocar aqui no vídeo se possível, eu vou botar uma referência disso, um quadro onde seria a importância da formação, das várias áreas de formação do ser humano como um todo. E o núcleo dessa formação, o centro dela, é a formação religiosa, depois vem ao redor a formação moral e depois o resto. Aí você vai ter formação intelectual, formação de todas as áreas do ser humano, inclusive a parte física, né, que é importante também, o cuidado com o corpo e com a própria saúde, que também é chamado de higiene em alguns livros de pedagogia. Então, daria para citar aqui uns 4 ou 5 livros importantes para ler para iniciar a vida de estudos, ou para entender sobre pedagogia como um todo, né? Seria esse livro de Didascalicon, do Hugo de São Vítor, que ensina toda essa parte da virtude, também ensina técnicas de leitura, também ensina técnicas de anotação, de memorização. Tudo isso está aqui dentro desse livro e ele também tem uma parte inteira dedicada, quase um terço do livro, eu diria, dedicado só a como ler a Bíblia, como ler as Sagradas Escrituras, que não é simplesmente assim, vou pegar e vou começar a ler a Bíblia. Você tem que ter todo um método, toda uma técnica. E o Hugo de São Vítor ensina aqui quais são os níveis de interpretação, né, da leitura da Bíblia, como que você vai ler a Bíblia da forma correta. Então, também uma parte importantíssima desse livro. Juntamente com esse livro, A Formação da Personalidade,
do Padre Leonel Franca, o Mortimer Adler, com Como Ler Livros, para pegar toda essa técnica de leitura, e A Vida Intelectual do Padre Sertillanges, Langes, que também é fundamental para tudo isso daí, né? Para a parte de técnicas, para as virtudes de um estudioso, é muito importante também. E talvez eu adicionaria a isso mais alguns livros, como por exemplo, A Escola Sem Deus, do Monsenhor de Ségur, falando sobre o que acontece quando você tira Deus da escola, que é a desgraça, né? A bola de neve da desgraça. E também, talvez eu adicionaria aqui também alguns outros livros, como por exemplo, eu adicionaria talvez o Catecismo da Educação, do Abade René de Bethlehem, que é muito importante também, especialmente para a educação de crianças. Então, se você tem filhos ou se você conhece alguém que tenha crianças ou trabalha com educação de crianças, a gente fala de pedagogia, não é somente educação de criancinhas, tá? Mas pedagogia no geral. Esse livro, Catecismo da Educação, é muito, muito bom também, né? E ele também trata sobre todas essas dimensões da formação da pessoa humana como um todo. Tem outros textos que vale a pena citar também, que são importantes para a questão da educação. Tem uma encíclica do Papa Pio XI que é muito importante também, que é a Divini, e tem muitos outros textos que eu poderia citar aqui, mas a gente ficaria aqui muito tempo falando disso. Esses são os que vêm na minha cabeça agora. Eu não preparo o roteiro para meus vídeos, eu simplesmente gravo na frente da câmera. Se eu fosse preparar um roteiro e colocar os livros num papel, eu poderia citar mais, sei lá, mais uns 5 ou 6 aqui tranquilamente, mas eu teria que sentar e preparar quais são esses livros que eu poderia citar aqui. Mas esses são os que vêm de início, que são fundamentais, tá? Tem também o Trivium, da irmã Miriam Joseph, que seria um livro interessante para ler, né? Então, todos esses textos são textos fundamentais e importantes para ler. Mas o Didascalicon tem um lugar especial, porque ele trata não somente das técnicas, mas também ele trata da questão da virtude. De que não adianta nada você ser um intelectual, você ter conhecimento, e você ser podre por dentro. Você precisa da virtude, você precisa buscar ser uma pessoa boa, moralmente, né? Então, esse é o grande recado desse livro. Infelizmente, a pedagogia moderna, ela ignora isso completamente. Ela trata somente da formação da parte intelectual. Ela ignora a parte de formação moral, a formação religiosa das pessoas, até tira isso completamente da formação e do currículo dentro das escolas. Esse é o grande problema, e é por isso que a educação está indo de mal a pior, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então a gente tem um início de um declínio desde o Renascimento, e nós só temos cada vez mais ido para o buraco, tá? Então cada vez mais o declínio da educação tem acontecido desde o Renascimento, e hoje nós temos aí pessoas que não sabem, por exemplo, distinguir um homem de uma mulher, né? Agora, tudo nesse livro é útil? Nem tudo nesse livro é útil. Esse livro tem algumas partes que ele fala sobre ciências, sobre técnicas específicas, né? Então ele vai falar, por exemplo, sobre a ciência da lã, né? A técnica da lã, né? Ele fala sobre umas coisas aqui que eram típicas, né? Importantes para a época. Hoje nós temos técnicas diferentes, né? Então a gente não pratica mais essas coisas. Então tem algumas coisas aqui nesse livro que são um pouco anacrônicas, né? Mas isso não tira o valor do livro como um todo. Essa versão que eu tenho aqui é da edição da Vide Editorial. Eu acredito que é uma edição que é um pouco cara, talvez você encontre ela por um preço alto, mas dá para encontrar outras edições desse mesmo livro, ou talvez você possa comprar um desse usado, né, talvez na estante virtual, por um preço bem camarada, né? Mas é um livro fundamental para quem deseja se tornar um estudante sério e estudar filosofia para valer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E a nossa discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários. Eu quero que vocês comentem aqui para que eu possa conversar com vocês na seção de comentários também. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.